Oi, pessoal. Então a gente vai ter agora a palestra do Daniel Pimentel sobre Debian Containers LXC versus Docker. Por que Docker é melhor? Não, não sei, estou brincando. LXC versus Docker. Valeu. Boa noite, pessoal. A ideia dessa palestra, né, assim como uma outra que eu fiz bem semelhante, não é fazer guerras aí, né, de engine, se Docker é melhor que LXC, coisa do tipo. É só para mostrar, certo, alguns dados, né. Eu tinha feito uma palestra na MinDevConf BH e foi justamente sobre comparativo, né, de questão de performance, latência e tudo mais entre containers. Aí eu comparei no caso o Debian com o Alpine, porque o Alpine é conhecido na comunidade Docker principalmente, né? Que por ser bem performático, né? Tem realmente um tamanho de imagem bem pequeno. E lá, inclusive nesse benchmark, né? Já dando um spoiler do que já passou, o Debian, quando tinha muitas conexões e maior tempo, ele tinha uma menor latência e um maior tempo de requisição por segundo. Então, request response, né? Então, isso tornou o Debian bem mais performático do que o Alpine. Porém, o Alpine tem uma imagem ainda menor do que o Debian, né? Mesmo eu usando o Debian minimal lá para fazer o teste, certo? Então, esse é um comparativo com essas duas engines. E eu uso muito Docker no meu vídeo, gosto bastante. Mas o LXC também é um projeto muito interessante, certo? Aí está sob o guarda-chuva da Linux Foundation. E aí eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre os dois projetos e fazer um benchmark entre essas duas tecnologias, certo? Vou correr um pouco, porque eu só tenho 20 minutos, né? Então, quem sou eu, né? Bem rapidamente, mestre de computação, especialista em engenharia de software, graduado na Nova Pequena, técnico de computação, sou desenvolvedor, né? Engenharia de software no meu dia a dia, motociclista, como dá para ver. Inclusive fui de moto daqui para o BH. Músico e, claro, né? Então vamos lá, o que importa. LXC, né? Linux Container, bem antigo, inclusive, né? Feito em C, algumas coisas em Bash. Bem performático, inclusive, nativo, né? Aí sob o guarda-chuva da Linux Foundation. É um projeto bem interessante. Se eu não me engano, a Canonical criou o LXD, que é, tipo, basicamente adicionando, né, alguns recursos bem interessantes que tornam até o LXC bem semelhante ao que o Docker é hoje. O Docker foi muito feliz em criar um ecossistema assim para os projetos, né? E assim foi abraçado pela comunidade também e pelas empresas. E hoje tem Kubernetes, né? E várias outras coisas aí de clusterização de containers que está muito, vamos dizer assim, popular, né? Utilizável no dia a dia, né? Dos desenvolvedores de empresas em si. Mas voltando para o LXC, o LXC ele utiliza o Linux C Groups, que basicamente, eu vou fazer só um resumo aqui, né? Você consegue fazer controle, né, de CPU, né, de memória, de disco e vários outros recursos. Então é bem interessante. Isso é nativo do kernel Linux, certo? O C Groups. Ele usa também o Linux Namespace, que basicamente também faz, falando bem brevemente, né, faz controle aí de pontos de montagem, de processo, né, PID process, na verdade, Process IT, né? Identificador do processo, rede, user, namespace e vários outros. Então, faz todo o controle. Isso é nativo do kernel Linux, então a LXC também utiliza. E, por fim, usa por baixo dos panos ali o iptables, né? Que é um firewall, que hoje dá NetFilter e tudo mais, que é utilizado justamente para fazer regras dos containers, né? Então, ele cria as regras que container vai enxergar, que container, portas e tudo mais. Beleza. Bem, um resumão, né? LXC é muito mais do que isso, é só para mostrar um pouco, certo? E aí, claro, né? Aquele velho LXC install, apt install, basicamente, o LX checkconf para você ver suas configurações, é bem simples também. E aí, correndo um pouquinho mais, tem alguma, como eu subi basicamente o setup, certo? Então, eu utilizei o LX Create, que vem, quando você instala, já vem com esse binário. Coloquei basicamente uma imagem Debian, certo? Coloquei o -m lá para colocar uma imagem Debian. Mudou um pouquinho, né, a forma como o LXC Create faz, né, os templates. Você tinha um template direto do Debian, hoje você tem que baixar o download e dizer qual distro você quer usar. No caso, estou usando o Debian, com a release do Bookworm e a arquitetura MD64, certo? Para os dois eu utilizei a mesma arquitetura para fazer isso. E ele vai baixar lá do Linux Container uma imagem, certo? Com essas descrições. E foi isso que eu fiz, eu já deixei tudo pronto aqui para a gente não ter que fazer tudo na mão, dependendo da internet e tudo mais. Mas eu vou subir mais parte do comparativo.
Por fim, iniciei, né, com a LX Start esse container que eu chamei de... Tem basicamente uma tag, né, chamada Debian. E, por fim, eu vou mostrar aqui bem brevemente. Então, basicamente aqui, só para mostrar, né, já tem um container aqui usando LXC rodando, certo? Ele já criou toda a parte de rede aqui, né, a parte de rede virtual e tudo mais. E, basicamente, eu vou acessar aqui, certo? Não quis criar volume, a ideia seria só fazer um comparativo mais simples possível. Pronto, basicamente eu estou dentro aqui do container, certo? Usando LXC, nada demais. Pronto, basicamente tem uma aplicação Flask lá, certo? Um micro framework Python. Eu estou usando o cProfile do mesmo jeito. O cProfile basicamente é um profile que eu estou utilizando em cima dessa aplicação, né, do Flask. Então ele basicamente vai rodar. Eu rodei aqui um fubá da vida e ele vai fazer vários processos que geram muita latência e muitas requisições por segundo. Isso basicamente só para a gente testar como é que o container se comporta quando a gente coloca ele sob estresse. A gente vai utilizar uma ferramenta, certo? WKR, se não me engano, para fazer a parte do benchmark e estressar as aplicações, né? Colocando zilhões aí zilhões não, né? Mas milhares de conexões por segundo, colocando threads, aumentando o tempo e fazendo uma brincadeirinha com isso, beleza? Então, nada demais aqui, certo? Dentro do container, só a aplicaçãozinha que já está instalada, certo? Eu vou até rodar ela aqui, só para mostrar para vocês. Então, ele vai subir basicamente uma aplicação Flask lá bem simples, usando o cProfile. Quando alguém bater nesse endpoint, né? Ele vai ficar uma porrada de coisa. Por fim, chegar na parte do Docker, eu executo. Para ser mais didático. Pronto, beleza, né? Basicamente isso que eu vou fazer com o LXC e com o Debian, com o Docker, do mesmo jeito, certo? Usar uma imagem do Bookworm também, para comparar justamente as duas imagens, do Debian, o Bookworm no Docker e o Debian Bookworm no LXC. Beleza. A partir daí, certo? Só fazendo um pequeno briefing aí, né, do Docker também, né, com container Linux, assim como o LXC. Mesma coisa do Docker, do Docker do LXC, certo? Usa os cgroups do Linux, então usa esses recursos nativos. Usa namespace também do Linux, certo? E usa o iptables também. Ou seja, nessa parte aí, os dois são bem semelhantes. Claro, o Docker foi feito em Python inicialmente, depois mudaram para Go, né? Hoje tá, talvez por isso, né, ele seja muito mais performático. E faz questão de requisições assíncronas e tudo mais. Então, beleza, né? Tem muito mais coisa do Docker, assim como do LXC, mas eu vou focar nisso. Instalar, só para mostrar aí o Get Start aí. Ou instala diretamente pelo Debian, né? Tem o Docker Community Edition. O Docker ele tem uma versão Community e uma Enterprise. Ou então você baixa diretamente lá via curl e faz toda a instalação, certo? Vou pular isso daqui que todo mundo sabe. Por fim, eu criei uma imagem bem simples de Docker, certo? Mesma coisa, usando só o Docker, sem usar mais nada. E estou rodando a mesma aplicação Flask para poder fazer o benchmark, certo? Então, só mostrando aqui a parte do Docker. Tem um Dockerfile bem simples, usando Python 3.12, né? Com o Bookworm Slim, inclusive, para ser até menor. E basicamente, rodando aqui, ele vai executar a aplicação Flask, certo? E subir na porta 5000. Pronto, beleza. A diferença aqui, certo, basicamente o Docker, ele já está por padrão mapeado a porta 5000 para localhost e tem o endereço aqui de rede, né? E aqui eu não mapeei, certo? Ele só está ouvindo internamente dentro do LXC e fora ele está utilizando esse IP aqui que é da bridge que ele criou, certo? Que é o que eu vou utilizar, inclusive, para fazer o comparativo. O que é que eu vou fazer? Vou rodar os dois comandos aqui, certo? E vou trazer o benchmark que já foi feito, até porque a gente não tem muito tempo, né? Tem 11 minutos. Pronto, basicamente, para ficar um pouquinho didático, o LXC está aqui, para enxergar, e ali do lado eu vou rodar estressar, né, a aplicação com a ferramenta de benchmark, e vou fazer a mesma coisa aqui, na verdade, teste de estresse, né?
para gerar o benchmark. E aqui embaixo tem o Docker e eu vou rodar o comando do Docker aqui para vocês verem basicamente o que é que ele lista. A resolução está horrível aqui, mas... Como eu não tenho tempo, eu vou botar 10 segundos, certo? Basicamente, o WRK é uma ferramenta de teste de estresse. Esse "-t" aqui, ele é o tempo não é a thread, certo? As threads, então são 4 threads, o meu processador aqui não é muito bom, então, 27. 800 conexões para ser bem rápido, e estou colocando 10 segundos aqui para ser bem rápido, porque eu já fiz o benchmark, né? Só para mostrar para vocês, certo? Passando aqui, basicamente, o endereço, né, de rede aqui do LXC, e eu coloquei uma flagzinha aqui de latência para poder ter um resumo ali de quanto ficaria de latência. Beleza. Rodando, certo? Ele vai executar lá. E aí, a partir do Flask, ele basicamente é um hello world, só que a partir que ele bate naquele primeiro endpoint, que é o raiz, né, o barra, ele vai executar o cprofile do Python, usando aquele fubá lá, e ele vai fazer vários gargalos, vamos dizer assim, para poder gerar latência e gerar também um overhead aí de request response. Então, dá para ver aqui ó, que ele deu de latência, né, 1 ponto em média, né? Vou pegar a média aqui como base, né? Tem desvio padrão e várias outras coisas aqui. Vamos pegar uma média, que é só para ter uma ideia. Deu 1,17 segundo e requisições por segundo 156. Beleza. 0,44. Vamos fazer a mesma coisa com o Debian, certo? Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Lá eu coloquei 800, né? Vou colocar o mesmo valor e 10 segundos. E vou botar no localhost porque está mapeado aqui no Docker, beleza? Pronto, ele vai executar lá e ele vai dar uma lista aí para a gente, né? A questão de latência e de requisições. Então, basicamente, são 2 containers, né? Utilizando engenharia diferente. Um com Docker, com LXC. E aí já temos, né, um certo comparativo, né? Já em latência aqui o Docker foi bem melhor com o Debian. Foi microsegundo, né? Milissegundos. Enquanto que o LXC foi segundos. E requisições por segundo também foi bem menor, né? Então, o Docker já saiu na frente com poucas conexões, né? 800 e com um tempo muito baixo, né? 10 segundos. Agora vamos para o resto da palestra. Que é o benchmark utilizando várias opções, né? Pronto, aí eu coloquei basicamente o que é que eu vou utilizar, né? O WRK, utilizando quantidade de thread X, e vou basicamente alterando, né, a quantidade de conexões e a quantidade de tempo, e comparando entre o LXC e o Docker. Então vamos lá. Primeiro comparativo. 4 threads, 8.000 conexões, 30 segundos. O LXC, basicamente, né? Só vou pegar os primeiros números aqui para facilitar. Deu 928 milissegundos e 31 de request response, certo? Já o Docker, ele deu 736 milissegundos, ou seja, menor ainda. Porém, requisição por segundo, ele foi um pouquinho pior, deu 48, né? Beleza. Aí seguimos, né? Colocamos aí 800.000 conexões, 4 threads. Eu não consegui colocar mais threads, porque senão o meu processador estoura, né? Ele não consegue rodar. E coloquei 30 segundos, ou seja, só variei a questão de conexões. Né? Antes foi 8.000 e agora tem 800.000, né? Beleza. O LXC, ele deu aí 1,48 segundo de latência, de requisições 141,83. E o Docker, ele deu 1,25 segundos, ou seja, continua com a latência muito menor. E, inclusive, requisição por segundo, né, quando a gente começou a colocar muito mais conexões, dá para ver aqui na parte esquerda, de baixo, desculpa, requisição por segundo é 47,46, ou seja, muito, muito, muito mais abaixo do que o LXC. Então, foi muito mais performático e respondeu muito mais requisições com menor latência, né? Ou seja, o engine aí do Docker. E aí tem um outro comparativo, certo? Que é a mesma quantidade de conexões gigante aí, certo? 800.000, com um tempo aí de 600 segundos, né? Dá uns 10 minutos. Eu tinha feito aí com meia hora, com 1 hora, mas assim, o Docker saiu na frente de qualquer jeito. Então, não fazia muito sentido, né? Ficar aumentando tanto tempo.
Pronto. Aqui, novamente, né, quanto mais quantidade de conexões, o LXC se tornava pior, certo? Independente do tempo, né? Claro. Coloquei, como vocês viram, né? Apenas alguns segundos, né? Depois alguns minutos e agora 10 minutos. E aí o LXC, aqui na latência, deu 1,77 segundos. Requisições por segundo, 12,30. Foi até melhor, inclusive, né? Do que o container com Docker, já com uma quantidade de tempo maior, né? E aqui na latência, né, o Debian continuou em milissegundos, 118,81, e requisições por segundo, 25,94. Ou seja, foi um pouquinho pior quando nós aumentamos o tempo, né? Porque, por exemplo, naquela quantidade, né, de 800 mil conexões em um curto espaço de tempo, né, usando 30 segundos, o Debian foi melhor nos dois, inclusive requisições por segundo, né? E muito, muito abaixo, né? O LXC deu 141 e o Docker, o Docker, 47, certo? Já quando a gente aumentou a 10 minutos e manteve a quantidade de conexões, o Debian Docker foi muito melhor nas latências, né? Porém, na requisição por segundo ele deu uma quedazinha aqui, né? Deu 25. Enquanto que o LXC deu 12 aqui, ponto 30, né? É estranho. Então, assim, fazendo o comparativo de engine aí, de LXC e Docker com relação à performance, o Docker, pelo menos pelos dados que estão mostrando aqui, né, ele responde muito mais rápido, ou seja, tem uma latência muito menor, e ele consegue responder muito mais requisições, né, request response, do que o LXC, certo? Claro, quando a gente aumentou aqui, o LXC teve uma leve melhora, mas mesmo se a gente fizer a média, né, o Docker, como um engine ali para a questão de performance, né, foi muito melhor com relação à parte de containers. E é isso, ainda tenho 3 minutos para perguntas, não é isso? Perguntas, dúvidas, xingamentos? Conseguem. Pronto, chegou. E se você substituísse o Docker pelo Podman? Interessante, já é outra palestra. Mas o que você acha? Show, vou fazer a palestra e a gente conversa depois. Eu entendo bem pouco, né, em relação a essa infraestrutura de rede, mas se na questão do Docker, em vez de tu usar localhost, tu tivesse usado o IP também, será que por usar localhost não está usando socket em vez da camada de rede em si? E esse é o atraso que o LXC tem em relação ao Docker? Na minha opinião, não, porque ambos criam uma infraestrutura de rede, certo? Ambos criam, inclusive quando a gente rodou aqui, deixa eu só pausar aqui o Docker. Vou rodar de novo, certo? Aqui, se você ver, ele já está rodando também dentro de um IP, certo? 172.17.02, que é uma bridge. Ah, entendi. Isso, é apontar o IP em vez do localhost. No mesmo, porque o que acontece? Quando você faz localhost, você só está fazendo um mapeamento pelo IP tables para ele dizer, não, beleza, quando você vier para o localhost na porta 5000, você vai fazer um forward para esse IP da rede, que na verdade o que o Docker escuta, ele não escuta localhost, ele escuta aquele IP. Você só está fazendo a liberação pelo IP tables. Então, assim, não influenciaria porque a infraestrutura, todos os dois criaram um bridge dentro da minha máquina, do meu host, e ambas só escutam pela essa bridge, entendeu? Então, assim, daria no mesmo, se eu rodasse aqui localhost ou não, era só questão de mais trabalho de eu fazer o mapeamento do LXC para localhost também e mudar a porta, né? Eu tinha feito isso com o Docker, LXC é mais chatinho, né? O Docker é bem mais simples de fazer, então eu fiz o jeito mais preguiçoso possível, né? Mais simples. Mais alguma? Eu acho que eu tenho 1 minuto. Então, pessoal, agradeço aí. A gente vai ter uma última palestra.